Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos e esses são os destaques econômicos da semana até 5 de abril de 2026. No cenário internacional, o prazo dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação à reabertura do Estreito de Hormuz está se esgotando. O Irã, por sua vez, defende que um processo de cessar-fogo precisa ocorrer sob condições claras. Do ponto de vista da agenda de indicadores, o payroll, importante termômetro a respeito das condições do mercado de trabalho americano, para o mês de março, revelou que o saldo entre admitidos e desligados com carteira assinada no período totalizou 178 mil vagas, ou seja, bem acima do esperado pelo mercado, que era de 51 mil vagas. Considerando as aberturas por setores, o principal destaque envolveu aí o ramo de saúde, que foi beneficiado pelo encerramento de uma greve que havia prejudicado o setor, e também o ramo de construção, lembrando que fevereiro foi um mês particularmente frio nos Estados Unidos, então a melhora das condições climáticas no mês de março naturalmente ajudou a alavancar o setor. Outro ramo que se destacou também foi o de manufatura, ou seja, principalmente aquelas categorias mais expostas aos efeitos do tarifaço promovido pelo presidente Trump. Então, já começamos a ter alguns sinais mais animadores a respeito do desempenho dessa categoria em especial. É bem verdade que a taxa de desemprego caiu de 4,4% para 4,3%, mas parte desse movimento decorreu de uma saída dos trabalhadores do mercado de trabalho, ou seja, um aumento da população não economicamente ativa. Além disso, a taxa de crescimento dos salários desacelerou de 3,8% para 3,5%, ou seja, esse é o menor ritmo desde maio de 2021. Então nós temos sinais de resiliência do mercado de trabalho dos Estados Unidos, porém não de uma reaceleração. Aqui no Brasil, o CAGED de fevereiro de 2026 revelou que o saldo entre admitidos e desligados com carteira assinada totalizou 255 mil vagas, enquanto que o mercado esperava um pouquinho mais, ou seja, 269 mil vagas. No entanto, quando nós analisamos indicadores complementares, é possível constatar um quadro de robustez, incluindo, por exemplo, o aumento real dos salários de admissão e de demissão, a razão entre os salários de admissão e de demissão que permanece elevada, assim como a taxa de pedidos de desligamento voluntário, ou seja, pelo próprio trabalhador. Então, esse quadro relativo ao mercado de trabalho ajuda a dar sustentação para o consumo das famílias no curto prazo, enquanto que, por outro lado, ajuda a manter a chama da inflação acesa, sobretudo por conta dos seus impactos, dos seus efeitos com relação aos preços dos serviços. Para finalizar, a produção industrial no mês de fevereiro de 2026 apresentou crescimento de 0,9% contra janeiro na série com ajuste sazonal. O mercado esperava 0,7%. Foi uma elevação bastante disseminada do ponto de vista setorial, considerando tanto as categorias de uso como também KNAI 2.0. Isso reforça um quadro de um crescimento bastante robusto do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2026, algo próximo a 1% contra o quarto trimestre de 2025. Lembrando que nós temos uma base de comparação bastante deprimida e também os efeitos dos incentivos à demanda promovidos pelo governo federal, com destaque para a ampliação do limite de isenção do imposto de renda pessoa física para quem ganha até R$5 mil e também o corte da alíquota para quem ganha até R$7.350 mensais. Especificamente para a indústria,
deve sim registrar um bom desempenho no primeiro trimestre de 2026, mas o cenário para o ano como um todo segue bastante desafiador. A política monetária continuará em patamares restritivos, colaborando para desacelerar, sobretudo, a indústria de transformação. Nós temos essas incertezas do ponto de vista comercial, do ponto de vista de geopolítica, também com relação às próprias eleições, ou seja, um comportamento muitas vezes de esperar para ver o que vai acontecer, perdão. Então isso naturalmente traz ensejo uma série de desafios aí para o setor da indústria aqui no Brasil. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.